O trem republicano é um projeto que certamente, a partir do momento que estiver funcionando a pleno vapor, será de fundamental importância, porque remonta a um período histórico, a um recorte histórico fundamental da história do país e trará para Salto e Itu a possibilidade de que quem para cá vier, motivado pela curiosidade do trem republicano, usufrua de um riquíssimo patrimônio cultural que ambas as cidades possuem. Aqui em Salto, por exemplo, nós temos o Centro de Educação e Cultura, o Museu, o Memorial do Tietê, a Igreja Matriz, entre outros. O Memorial do Rio Tietê é uma obra ao mesmo tempo feita para saltenses e para paulistas, e brasileiros, eu poderia dizer. Desde o primeiro momento nós tivemos essa preocupação sobre esse que é o grande rio dos paulistas, mas que é um dos grandes rios do Brasil. Faltava aqui ao lado dessa cachoeira uma grande referência histórica que falasse sobre o que esse rio significou para inúmeras gerações ao longo da história brasileira. Essa é a razão de se ter construído o memorial. Um lugar onde, a par de se ter a paisagem física ali ao lado do Tietê efetivamente passando, ouvir o ronco da água, pudéssemos dar uma aula a estudantes e adultos sobre o Tietê físico, o papel histórico que ele cumpriu, o papel cultural, a cultura que ele propiciou e um papel econômico que ele desempenhou e ainda desempenha para a economia de São Paulo e mesmo para a economia do Brasil. Um lugar para se falar do rio que para São Paulo é sagrado. A importância do restauro para as duas cidades, dessa linha de trem Itu-Salto, o chamado projeto Trem Republicano, eu creio que é a mesma importância de restauração de todo tipo de patrimônio histórico de uma cidade, de um estado, de um país, que é a tentativa de retomar origens e criar identidades. E também fazer com que as pessoas preservem um pouco da sua própria história, essa noção de história. Nós estamos no Museu Cidade de Salto, o local, o espaço público que conta a história da nossa gente. O museu que conta a saga dos italianos. Este povo que foi tão importante para as nossas origens, que foi tão importante para os nossos costumes, para a nossa cultura, para a nossa gastronomia. Este povo que faz parte da minha vida. Um marco muito forte aqui do nosso município é o Parque das Lavras. Lavras é uma usina que foi inaugurada em 1904 e que é um marco da industrialização paulista. A partir de Lavras, as empresas, então movidas a vapor, que eram pioneiras seja em Itu, seja em Salto, passam a ser substituído pela energia elétrica. Lavras representa muito para a região, muito para o desenvolvimento regional. A importância do trem republicano, ela não fica restrita à nossa região, somente à cidade de Salto. Nós vamos recuperar a história da ferrovia, do transporte de passageiros através da ferrovia, que tem história já centenária aqui na nossa região, com certeza no Brasil. A história ferroviária está na minha raiz. O meu avô era ferroviário de São José do Rio Pardo. Então eu cresci ouvindo histórias lindas e tradicionais sobre as ferrovias. A maioria dos jovens desconhece o que era a nossa ferrovia. Nunca conheceram uma ferrovia dos nossos tempos. Temos carro de passageiro que era utilizado pelo imperador Dom Pedro II. Outro carro, Rui Barbosa e sua família fazia viagem nesses carros. O trem republicano tem uma importância muito grande para Itu, Salto e toda a região. Haverá uma empregabilidade direta na gestão do trem turístico
que vai relatar a história do Brasil através das peças teatrais que acontecerão dentro do trem, mostrando a história para os turistas, para os usuários deste trem e desse traçado, através deste equipamento turístico que com certeza vai desenvolver muito a nossa região toda. Que famílias possam vir, possam passear, fazer esse trajeto aí de alguns quilômetros que separam a nossa cidade irmã de Salto, conhecer os museus, conhecer a paisagem, passar, lembrar como era aquele tempo, alguns que já tiveram essa oportunidade, ou conhecer como é que era a Maria Fumaça naquela época, como eram as oportunidades, como é que as famílias viajavam. Isso é muito importante.